na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h27, você está na cidade maravilhosa Rio de Janeiro em destaque para você. Muito bom dia, eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante a programação da Bradesco Esportes FM, trazendo muitas informações de tudo que aconteceu nas Olimpíadas e seu clube de coração também aqui na Rádio Seu Esporte, no Vasco da Gama. Hoje tem reapresentação, a equipe que teve folga durante o período aí de pausa das Olimpíadas começa a se preparar hoje. Temos o Flamengo em destaque também, Campeonato Brasileiro, além do ouro do Brasil. Afinal, tivemos o primeiro ouro acontecendo no Brasil, saltando no quadro de medalhas. E tudo isso você confere aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos torcer para que venha muitos mais. Quem teve o ouro foi a Rafaela Silva, do judô. Ela que ganhou a lutadora da Mongólia na grande final. E com esse resultado, o Brasil hoje é o 11º do quadro de medalhas, com 2 medalhas, um ouro, o da Rafaela Silva, e uma prata, a prata do Felipe Wu. A liderança é dos Estados Unidos com 5 ouros, 7 pratas e 7 bronzes, 19 medalhas no total, ou seja, Olimpíada bombando aqui na Rádio Seu Esporte. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O mundo dos esportes. 6h31 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa, que você fica bem informado sobre tudo que acontece nas Olimpíadas e muito mais. Vamos destacar um pouquinho o seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte. O Bruno Lousada traz informações do Flamengo. Com os resultados de Corinthians e Atlético Mineiro, o Flamengo acaba perdendo a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas o clube permanece no G4 da competição em 4º lugar. Não perde essa colocação nessa rodada porque o jogo entre Botafogo e Grêmio foi adiado para o mês de setembro. Mas na próxima rodada o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá certo, esse é o Bruno Lousada trazendo as informações do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. A caminho de Tóquio. Já estamos de olho nos Jogos de 2020. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos do Rio. STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Acesse strar.com.br e Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Sou brasileiro e abro os braços pra você. Presidente do Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, afirmou que o custo de 7 instalações olímpicas, entre elas o Estádio Nacional, chegaram ao valor de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. O valor, de acordo com Yoshiro, já supera em 690 milhões de dólares o valor inicial estipulado para os 7 projetos. O mundo dos esportes. 6h56, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Em destaque para você, o Rio de Janeiro, 91.1, na cidade maravilhosa. Muito bom dia, eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol brasileiro e também das Olimpíadas. Afinal, somos a Rádio Olímpica, aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar de ouro olímpico? O Marcos Lacerda conta essa história pra gente. Rafaela não foi apenas mais uma Silva, a estrela dela brilhou ao entrar para a história dos Jogos Olímpicos. A judoca brasileira, nascida na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, não tinha a menor ideia de que poderia ganhar um ouro olímpico a 7 quilômetros de casa quando começou a treinar
aos 8 anos de idade. Não tinha objetivo nenhum, não sabia nem que uma criança da Cidade de Deus poderia fazer uma competição em São Paulo, quanto mais uma competição que envolve o mundo inteiro, né? Eu acho que o que eu puder passar para essas crianças dentro da comunidade é o que eu posso passar com essa medalha. A superação na vida da atleta de 24 anos já é uma bela história, mas o ouro olímpico também teve o capítulo da superação no tatame. Até chegar ao ponto mais alto do pódio, Rafaela Silva venceu uma revanche de Londres 2012, uma vice-campeã olímpica e a atual líder do ranking mundial em plena final. O detalhe é que ela na semifinal lutou por 8 minutos, enquanto a adversária demorou só 30 segundos. Em todas as lutas, ela pontuou aplicando Vasari. A história da nossa primeira campeã dos Jogos Rio 2016 começou a ser escrita por Geraldo Bernardes. O primeiro treinador de Rafaela Silva está na sua 5ª Olimpíada. Hoje, ele treina os atletas refugiados. Aos 73 anos, ele lembra que desde cedo já havia identificado a principal qualidade dela no tatame, a agressividade. Desde que a Rafaela começou comigo, ela começou aos 8 anos de idade, vocês podem perguntar a ela que eu, pela agressividade dela ter vindo de uma comunidade na qual a bola é minha, ninguém chuta e acabou. A pipa é minha, eu pulo o muro, eu dou com gesso na cabeça dos outros. Essa agressividade eu vi desde o início que era muito importante se fosse canalizado para o judô. Eu estava vendo que eu tinha um diamante bruto ali. E foi o que aconteceu. Mesmo com a medalha no peito, a ficha ainda não tinha caído para a Rafaela. Ainda não. Todo mundo está me perguntando, não sei o que falar, não sei o que pensar, eu só quero comer, né, porque eu estava perdendo peso. E agradecer a todo mundo, né, que me ajudou, que acreditou, como meu professor, né, que me acreditou no meu potencial. E eu estou pagando para ele com essa medalha tudo que ele fez por mim. O judô é o esporte que mais deu medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos, com 20 no total. Rafaela Silva se junta a Sara Menezes, sendo as duas únicas mulheres a conquistarem o ouro olímpico. Do Rio de Janeiro, Marcos Lacerda. Tá certo, esse é o Marcos Lacerda contando a história do ouro olímpico do Brasil. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Esse já é. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Lembrando que você pode interagir comigo através do nosso WhatsApp 964-338136, 964-338136. Dê a sua mensagem, sua opinião sobre seleção brasileira masculina, feminina, sobre judô, sobre a Rafaela Silva, sobre o que quiser aqui na Rádio do Seu Esporte. Participe com a gente. O mundo dos esportes. 7 horas 23 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. Muito bom dia para você que está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo durante todo o dia, trazendo as informações aqui dentro da programação da Bradesco Esportes FM. Vamos falar de handebol, isso porque o Ranieri Borges traz todos os detalhes da modalidade. E na segunda partida do torneio de handebol feminino dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil bateu a Romênia por 26-13. Segunda vitória da equipe brasileira, que estreou também ganhando da Dinamarca, que havia eliminado o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos e é atual campeã olímpica e mundial. A Romênia também era um bicho-papão, já que eliminou o Brasil na última competição mundial da modalidade. No entanto, as brasileiras não tomaram conhecimento e fizeram uma excelente partida, assumindo a liderança do Grupo A no feminino. Autora de excelentes defesas durante as partidas e fundamental na vitória brasileira, a goleira Bárbara também marcou um gol e fala sobre o momento vivido pelas meninas do handebol. A gente treina para isso. Eu tô muito feliz, acho que o meu gol foi o mínimo, acho que a gente jogou como um time hoje, nossa defesa foi maravilhosa.
Eu tô muito feliz, eu não sei nem o que falar, esse público, essa energia, eu tô maravilhada. Acho que não tem como não se inspirar com isso aqui, né? Já Ana Paula, principal atleta de linha dessa equipe, fala sobre a possibilidade de ter vencido a Romênia, que tinha eliminado o Brasil no último Mundial. Eu sempre falo que cada jogo é uma história, a gente não pode levar o resultado de um jogo para outro. Elas ganharam da gente lá, esse jogo morreu lá e a gente veio mais forte, mais concentrada para ganhar delas aqui em casa. Eu acho que a nossa defesa foi muito bem, a gente está jogando diferente, a gente está melhor fisicamente do que no Mundial. A gente se preparou bem melhor para esse momento aqui. A seleção brasileira volta à quadra na quarta-feira, às 9h30 da manhã, para enfrentar a equipe da Espanha, terceira partida do torneio de handebol feminino nesses Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No entanto, pelo masculino, jogo às 4h40 da tarde, o Brasil enfrentando a Eslovênia, tentando no masculino alcançar também a sua segunda vitória, já que na primeira partida venceu a equipe polonesa. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges. Certo, Ranieri Borges com informações aqui do handebol. Realmente as meninas dando um show no handebol feminino, o handebol masculino também fazendo uma boa participação. Tem chamado a atenção no Rio 2016. A modalidade, né, que é muito praticada nas escolas, mas faltava assim uma grande repercussão, um resultado que fizesse com que a torcida estivesse junto, e desde o início, né, fechou seleção e torcida e tá dando muito certo para o Brasil. Agora às 7h26 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 7h28 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. E seguimos destacando, além das Olimpíadas, o seu clube de coração também aqui na rádio do seu esporte. Nada fica para trás na Bradesco Esportes FM, que sempre tem espaço para tudo. Afinal, somos 24 horas de esporte. Você tem curtido muito das Olimpíadas, mas seu clube de coração sempre abordado por aqui também. E vamos falar do Botafogo com James Azevedo. O cenário para o Botafogo no Campeonato Brasileiro em período prestes ao segundo turno coloca até o momento o time na 17ª posição com 20 pontos. E justamente na primeira fase da competição, o elenco acumulou campanha ruim fora de casa, já que alcançou apenas uma vitória que aconteceu contra o Internacional no Beira-Rio. Como visitante, o retrospecto destaca 6 derrotas e 2 empates ao atuar no cenário adversário. Pela segunda parte do Brasileirão, a sequência de confrontos diretos terá, por exemplo, Santa Cruz, Figueirense, América Mineiro, Vitória e também o Cruzeiro, fora do estado do Rio. Em 2002, temporada na qual o Botafogo caiu pela primeira vez para a Série B, a sequência fora de casa teve 7 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias. E no ano de 2014, apenas 1 vitória, 2 empates e nada mais, nada menos que 16 derrotas. Tá certo, esse é o James Azevedo trazendo o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos com a sua opinião aqui através das nossas redes sociais 964338136. Aqui o final de telefone 9002, Luiz do Rio de Janeiro, e pergunta se Scarpa não teria vaga nessa seleção olímpica. Sim, teria vaga, um bom jogador, nitidamente poderia ter tirado um dos volantes para a entrada do Scarpa, até porque tanto o Rodrigo Dourado quanto o Wallace, que ficam no banco da seleção brasileira, são atletas que podem fazer 2 funções, sendo assim abrir mais uma vaga e o Scarpa poderia estar nessa vaga. Já ao final do telefone de número 6014, ele fala que é uma vergonha essa arbitragem do Brasileiro 2016, realmente está deixando a desejar a arbitragem no Brasil, né, nessa competição, principalmente pela confusão nos critérios, né? Me parece, né, que horas considera o critério antigo, horas considera o critério novo e deixa-se de marcar algumas coisas. O problema da arbitragem é que é sempre muito interpretativo e isso acaba complicando um pouco a situação. 7h31 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Sete horas e 52 minutos, você está na Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Muito bom dia para você, eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui
durante a programação da Bradesco Esportes, trazendo muitas informações sobre Olimpíadas, Campeonato Brasileiro e muito mais aqui em 91.1. Vamos com algumas participações da galera aqui na Rádio Seu Esporte. O Giliard, ele fala que a seleção já era, é preciso renovação na seleção masculina. O final de telefone 9028 fala que é impressionante como os organizadores não fazem bem o planejamento das competições. Se o Brasil perder a vaga no masculino, vai acontecer a proeza de não jogar no Maracanã, realmente, né? Mas há um detalhe nisso, né? Fizeram tudo pensando no Brasil na provável final, coisa que a própria seleção está decepcionando nesse assunto. E, por falar nisso, vamos ouvir o personagem da seleção masculina, o técnico Rogério Micali. Ele fala sobre essa possibilidade de classificação. Porque nós temos um jogo ainda e se nós ganharmos esse jogo, nós podemos classificar. Então, nesse momento, a matemática ela existe ainda e só depende da gente, né? Uma vitória simples nos dá a classificação. E, então, nós continuamos confiando. Tá, e o técnico Rogério Micali, que inclusive deve fazer mudanças na seleção brasileira, segundo as palavras do mesmo, uma ou outra peça podem ser trocadas para o próximo confronto decisivo para o Brasil. 7h54 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Se liga aí. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O mundo dos esportes. 7h56, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Muito bom dia para você, escolheu bem. Está no melhor lugar para se informar sobre esporte e outros assuntos também aqui na Bradesco Esportes FM, assuntos olímpicos. Afinal, é a rádio da Olimpíada no Rio 2016. Temos a participação da galera aqui, o Adriano de Petrópolis. Ele fala sobre o futebol, né? Ele comenta que os homens estão de salto alto e as meninas de chuteira. Grande abraço para você, Adriano, sempre ouvindo aqui a programação da Bradesco Esportes FM. Agora, 7h57, tivemos a primeira medalha de ouro do Brasil. Vamos curtir a narração desse grande feito com o Fernando Camargo. Brasil, Brasil, Brasil! Tá valendo, vamos lá, agora é ouro, agora é Brasil com Rafaela Silva. O momento mais especial até agora dos Jogos para o Brasil, com Rafaela Silva. 3 segundos pro final, segura, 2, 1, medalha campeão de ouro! O Brasil é medalha de ouro! Rafaela Silva! Vai, Rafaela! Rafaela Silva do Brasil! Como você é especial! Como você é linda! Como você é espetacular! O Brasil é medalha de ouro! Tá aí, o Brasil, a medalha de ouro, a primeira medalha do Brasil no judô, né? Modalidade que mais trouxe alegrias para o torcedor brasileiro. E impressionante, né? A garra da Rafaela na luta, uma luta bastante complicada. E a Beth Romero acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente. O ouro do peso leve é nosso. Com lágrimas nos olhos e atenta à cerimônia de premiação da judoca Rafaela Silva, a técnica dela, Rosicléia Campos, celebrou esta conquista. Agora, Rafaela é campeã olímpica dos Jogos do Rio 2016, na categoria até 57 quilos. A gente se abstém de tantas coisas, então o ouro veio para consagrar o trabalho de todo mundo. O ouro do peso leve é nosso. A Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, explodiu e reverenciou a campeã, que derrotou uma das melhores do mundo, Sumia Dorsuren, atleta da Mongólia. Rafaela pisou no tatame dos Jogos do Rio 2016 na estreia muito focada. E foi assim, do início ao fim das disputas. Detalhes da preparação que a coach dela, Nel Salgado, revela.
No dia que ela viajou para Londres, dia 19 de julho de 2012, eu comecei a trabalhar no Reação, e quando ela voltou, eu já estava fazendo trabalho com a Raquel, e ela passou todo aquele processo difícil. Foi paixão à primeira vista, e a gente nunca mais se separou. Ela tinha certeza já de tudo isso que ia acontecer, e o meu trabalho foi lembrar ela disso, da sobrevivente que ela foi e ela chegar até aqui. A irmã de Rafaela, Raquel Silva, sentia que o ouro poderia vir desde o início, mas lembra também os momentos mais difíceis até chegar ao ouro no Rio 2016. Acho que a pior dificuldade, eu acho que todas que imaginam assim, no início financeira, que a gente não tinha dinheiro nem para comprar kimono no início do projeto. Aí o professor Geraldo comprava kimono, bancava a viagem inteira. A gente começou a treinar com o professor Geraldo Bernardi, que foi a 4ª Olimpíada, tá na 5ª agora. Botou o sonho na nossa cabeça, falando que era possível. Falou pro meu pai e pra minha mãe que ia colocar a gente na seleção brasileira. Foi o conjunto disso tudo que ajudou a gente a chegar até aqui. Colegas de treino e amigos ficaram em êxtase ao falar sobre a conquista da amiga. Nossa campeã olímpica, né? E esse ouro que ela recebeu agora foi merecido, porque ela não estava treinando para isso. Muita emoção, a Rafa merece. Garra, humildade, ela treina com eles de igual para igual. O mestre da Rafaela, o sensei Geraldo Bernardes, lembra da trajetória. O sonho começou com Rafaela com 8 anos, indo para o projeto do Instituto Reação. E naquele momento que eu vi uma menina muito agressiva, mas com muita atitude, eu disse para elas que um dia eu ia colocá-la na seleção brasileira. E isso aí aconteceu. Ela foi campeã pan-americana, foi campeã mundial e hoje se tornou campeã olímpica, né? Então, para mim, o esporte e educação, esse binômio, faz com que aconteça os campeões da vida. O ouro de Rafaela Silva no judô foi o primeiro do Brasil nos Jogos do Rio 2016, dos 467 atletas que disputam a competição. Do Rio de Janeiro, Beth Romero. Tá certo, a Beth Romero contando toda a história da Rafaela Silva com os personagens que estiveram ao lado dela o tempo todo. Agora, 8h01 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h23 no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa, terra da Olimpíada, a rádio da Olimpíada em destaque para você, para falar tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM, você não perde nada. E tivemos história sendo feita também no tênis de mesa. O Hugo Calderano chegou à fase atual, né, no tênis de mesa, passou de fase, enfrentou o japonês, infelizmente não deu para passar das oitavas de final, mas igualou um feito de Atlanta 96 de Hugo Oyama, e isso traz boas perspectivas para o tênis brasileiro. O Hugo, atualmente é o número 54 do mundo, enfrentou o 6º colocado no ranking, fez jogo duro, mas não deu 4-2 e não deu para o Hugo Calderano, brasileiro, que fez boa participação na disputa do tênis de mesa. Tivemos também boa participação no tiro com arco, por parte de Ana Marcele Santos, que levantou a torcida no Sambódromo e se classificou para as oitavas de final na modalidade, ficando entre as 16 melhores atiradoras do mundo. E isso não acontecia desde 1980 em Moscou, com Renato Emílio, que foi 24º colocado, era a melhor marca, e a brasileira já passou essa marca, ou seja, o dia foi bom para o Brasil, que inclusive teve medalha de ouro, medalha de Rafaela Silva, que o Fernando Camargo conta assim. Brasil, Brasil, Brasil! Tá valendo, vamos lá, agora é ouro, agora é Brasil com Rafaela Silva, o momento mais especial até agora dos Jogos para o Brasil, com Rafaela Silva, 3 segundos pro final, 2, segura, 2, 1, ouro! O Brasil é medalha de ouro! Rafaela Silva! Vai, Rafaela! Rafaela Silva do Brasil!
Como você é especial, como você é linda, como você é espetacular. O Brasil é medalha de ouro. Rafaela não foi apenas mais uma Silva, a estrela dela brilhou ao entrar para a história dos Jogos Olímpicos. A judoca brasileira, nascida na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, não tinha a menor ideia de que poderia ganhar um ouro olímpico a 7 quilômetros de casa quando começou a treinar aos 8 anos de idade. Não tinha objetivo nenhum, não sabia nem que uma criança da Cidade de Deus poderia fazer uma competição em São Paulo, quanto mais uma competição que envolve o mundo inteiro, né? Eu acho que o que eu puder passar para essas crianças dentro da comunidade é o que eu posso passar com essa medalha. A superação na vida da atleta de 24 anos já é uma bela história, mas o ouro olímpico também teve o capítulo da superação no tatame. Até chegar ao ponto mais alto do pódio, Rafaela Silva venceu uma revanche de Londres 2012, uma vice-campeã olímpica e a atual líder do ranking mundial em plena final. O detalhe é que ela na semifinal lutou por 8 minutos, enquanto a adversária demorou só 30 segundos. Em todas as lutas, ela pontuou aplicando Vasari. A história da nossa primeira campeã dos Jogos Rio 2016 começou a ser escrita por Geraldo Bernardes. O primeiro treinador de Rafaela Silva está na sua 5ª Olimpíada. Hoje, ele treina os atletas refugiados. Aos 73 anos, ele lembra que desde cedo já havia identificado a principal qualidade dela no tatame, a agressividade. Desde que a Rafaela começou comigo, ela começou aos 8 anos de idade, vocês podem perguntar a ela que eu, pela agressividade dela ter vindo de uma comunidade na qual a bola é minha, ninguém chuta e acabou. A pipa é minha, eu pulo o muro, eu dou com gesso na cabeça dos outros. Essa agressividade eu vi desde o início que era muito importante se fosse canalizado para o judô. Eu estava vendo que eu tinha um diamante bruto ali. E foi o que aconteceu. Mesmo com a medalha no peito, a ficha ainda não tinha caído para a Rafaela. Ainda não. Todo mundo está me perguntando, não sei o que falar, não sei o que pensar, eu só quero comer, né, porque eu estava perdendo peso. E agradecer a todo mundo, né, que me ajudou, que acreditou, como meu professor, né, que me acreditou no meu potencial. E eu estou pagando para ele com essa medalha tudo que ele fez por mim. O judô é o esporte que mais deu medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos, com 20 no total. Rafaela Silva se junta a Sara Menezes, sendo as duas únicas mulheres a conquistarem o ouro olímpico. Do Rio de Janeiro, Marcos Lacerda. Tá certo, esse é o Marcos Lacerda contando essa bela história aqui na Rádio do Seu Esporte. História escrita no Rio 2016. E você conferiu tudo aqui na Bradesco Esportes FM. A gente vai para um rápido break e volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 8 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos com a participação do ouvinte aqui, o Christian Vascaíno. Ele que é de São Paulo, mas está ouvindo 91.1 Bradesco Esportes do Rio de Janeiro. Ele fala que o futebol brasileiro está atrasado há muito tempo e hoje não basta entender de esquema tático, tem de entender que é necessário estudar a ciência do futebol, com exceção do Tite. Os outros treinadores estão ficando para trás. É realmente bastante complicado e o Tite realmente passou um tempo estudando, né? É interessante que isso aconteça, até porque isso evoluiu bastante. Até o André Santos, em conversa aqui na Rádio Seu Esporte, ele falou que quando jogou na Inglaterra, o técnico falava, podia até perder, mas tinha que estar taticamente certinho para poder buscar a vitória na próxima partida. 8 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização
Grupo Bandeirantes de Comunicação. Oito horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa, onde você fica bem informado sobre tudo que acontece das Olimpíadas e o seu clube de coração também aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar um pouco sobre ele. No Vasco da Gama, a expectativa para que Felipe Gabriel possa aparecer na equipe já nessa volta do time aos gramados em agosto, que tem a próxima partida no dia 20, diante do Sampaio Corrêa. Além dele, a expectativa para que Caio Monteiro também aparece, ele que se machucou depois da partida diante do Luverdense. Felipe Gabriel já está 80 dias sem estrear no Vasco da Gama, sem ter a oportunidade de jogar no Cruz Maltino, mas já trabalha no campo e com a volta dos jogadores o tempo para a recuperação, pode ser que apareça no Cruz Maltino. Agora o Botafogo é com James Azevedo. Pelo Botafogo, o atacante Sassá teve pancada no rosto durante a atividade nesta segunda e deixou o campo sangrando, mas foi liberado. Quem pode realmente ser preocupação para o técnico Ricardo Gomes é o volante Ayrton, que sentiu o músculo adutor da coxa direita e gera dúvidas para a participação na partida contra o São Paulo no domingo. Joel Cardi, por exemplo, inclusive trabalhou de forma normal neste início de semana. Já Rodrigo Lindoso ainda deve ser reintegrado nos próximos dias. Importante lembrar também que o jogo contra o Grêmio pela 19ª rodada do Brasileirão, que aconteceria no final de semana, foi adiado para o início do mês de setembro. Pelas oitavas da Copa do Brasil, o Alvinegro pega o Cruzeiro apenas no dia 1º de setembro, no estádio Luso Brasileiro. Tá certo, esse James Azevedo com o Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Acabou que a questão de não jogar no final de semana, jogou o Alvinegro lá na zona de rebaixamento. Tá certo que com um jogo a menos, mas no fator psicológico isso pode acabar gerando até um aspecto ruim posteriormente para a partida. Mas lembrando que o Botafogo em casa, na Arena Botafogo, tem feito bons jogos e o fato de se preservar o investimento que foi feito é algo a ser pensado e realmente, para mim, essa questão acabou sendo beneficiária ao Botafogo, principalmente pelo fato de poder jogar em casa e para isso, claro que vale a pena adiar o jogo para usufruir do mando de campo que foi investido. Agora 8 horas e 55 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 8 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Seja bem-vindo, fique com a gente o dia todo. Estarei aqui trazendo muitas informações com você e para você, né, sobre Olimpíadas e muito mais na Rádio Seu Esporte. Tivemos uma boa participação do Brasil na final da ginástica artística masculina. O Pablo Ribeiro esteve por lá e traz todas as informações. O resultado é histórico, com ou sem medalha. Desta forma, os ginastas do Brasil disputaram a final por equipes no masculino nesta Olimpíada. O pódio não veio, mas a esperança de bons frutos encheu os brasileiros de orgulho na Arena Olímpica. Foi a primeira vez que o Brasil chegou à final por equipe no masculino. Diego Hipólito, Arthur Zanetti, Francisco Barreto, Sérgio Sasaki e Arthur Nori chegaram a estar na terceira colocação quando chegaram ao salto, mas as barras acabaram derrubando as chances brasileiras. O ouro ficou com o Japão, que tem Kohei Uchimura, o melhor no geral em Londres. Para Diego Hipólito, que ainda tem chance na final do solo, estar perto de casa e mostrar ao público que os brasileiros estão entre os melhores
não tem preço. Uma super vitória, pensando que a gente na última Olimpíada foi com 3 atletas, na Olimpíada anterior com um atleta, na anterior também com um atleta. A gente está aqui com um time todo e acredito que todos só saem 3 medalhistas, mas todos são vitoriosos. Ouro em Londres e ainda com chances no individual, Arthur Zanetti valorizou o trabalho em equipe. Acho que o mundo está vendo agora que a ginástica brasileira cresceu muito, está atrapalhando muita gente que não acreditava na gente, então isso para a seleção masculina é maravilhoso, né? E a gente vai cada dia trabalhar mais para um dia poder aí também chegar num pódio olímpico, que é o nosso sonho também. O mau resultado de Sérgio Sasaki no solo, com 12,100, não serviu para desanimar o ginasta. Estão aqui, são os melhores atletas que o Brasil tem, então sinto feliz e é uma responsabilidade que eu quero segurar de estar com os melhores. Além do Japão, completaram o pódio Rússia e China. Tá aí o Pablo Ribeiro trazendo informações sobre a final da ginástica artística masculina, onde tem a feminina também. E você acompanha tudo em flashes aqui na rádio do Seu Esporte, tudo que acontece por lá, você acompanha por aqui. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9 horas em ponto no Rio de Janeiro. Você está na rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Aqui na cidade maravilhosa, sempre destacando algo de interessante de Olimpíadas, do seu clube de coração e muito mais para você. Vamos falar um pouco de Flamengo, Bruno Lousada. Após a folga ontem, o Flamengo se reapresenta e treina hoje à tarde. Faz um jogo-treino contra o Resende no Ninho do Urubu. E o clube vai trabalhar essa semana para que o meia Diego Ribas possa estrear no próximo sábado diante do Sport Recife, pela 20ª rodada do Brasileirão. Tá aí a expectativa, né, pro Diego no Flamengo. 9 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 9 horas 26 minutos no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante todo o dia trazendo informações para você sobre a Olimpíadas, seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos destacar uma modalidade que tem chamado muita atenção. Tenho visto alguns jogos do polo aquático e realmente é bastante disputado, até interessante, mais do que se espera ou que se tem a impressão. E o Pablo Ribeiro traz as informações. O resultado era de goleada, 16-8. A arquibancada estava lotada e os gritos de apoio pareciam os do futebol. Mas na cidade dos 40 graus, um esporte ferve nesta Olimpíada, o polo aquático. Na primeira rodada foi para o duro, é verdade, 8-7 contra a Austrália. Mas contra o Japão, o delírio da torcida brasileira. O cara de Maracanã, lotado, a galera tá gostando muito, todo mundo bem empolgado, tu pode ver que tá todo mundo bem empolgado. Eu e o amigo aqui empolgados com o jogo, estamos gostando bastante, vale a pena. Ritmo de Maracanã. Não entende, a gente tá aprendendo aí a regra, as coisas aí, primeira vez que a gente tá vendo, né? É até novidade pra gente, que a gente que gosta mesmo do futebol, né? Ao todo, foram 56 chances de gol para as duas equipes. Josef Frielich marcou 5 gols. Não estranha o nome.
é porque a seleção brasileira masculina de polo aquático tem atletas naturalizados. Entre eles, o goleiro Slobodan Soro, que nasceu na Sérvia e tem 2 medalhas defendendo as cores do país europeu. Mas vai experimentar estar do outro lado na quarta-feira, quando o Brasil encara os sérvios. Aqui, Josef virou Zezão e ganhou um grande companheiro de artilharia, Felipe Perrone, que marcou 4 contra o Japão. No tema da naturalização, eu acho que foi um caminho que acabou sendo a única opção pra gente, faltando 2 anos e meio para a Olimpíada, mas eles estão super adaptados, nosso grupo está bem unido, é bem forte, e como eu falei, se o Josep é Zezão, imagina, a gente está ali, realmente todo mundo do Brasil. Para o técnico Ratko Rudic, que nasceu na Croácia, torcida como a verde e amarela não há. Eu não sabia que tipo de torcida, que quando o público é uma surpresa para mim muito positiva. E o Brasil vai precisar da torcida. O caminho do time pode ser difícil, com Hungria, Croácia, Itália, Grécia e Estados Unidos pela frente. Tá certo. Esse é o Pablo Ribeiro, lembrando que o Brasil volta à água contra a Itália hoje às 10h30. Agora, 9h28, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Esse já é. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 9h31 no Rio de Janeiro, resultado bom para a esgrima brasileira. Atos Suenches, ele venceu e vai ao quadro 32 da espada. Nicolas e Guilherme ficaram na primeira rodada da espada. O brasileiro volta a competir às 10h15 de hoje contra o francês Gauthier Grumier. Você está na Rádio Seu Esporte e também tivemos outro brasileiro em outra modalidade atuando. Daniel Xavier foi eliminado pelo coreano Lee Seung-yoon no tiro com arco masculino. O brasileiro conseguiu boas notas, mas não foi páreo para o adversário. Ainda tem a disputa de Sara Nikitin, Bernardo Oliveira e Marcos D'Almeida hoje na modalidade. 9h30 no Rio. Valeu, galera!